Meu amigo, São Paulo ganhou do Vasco da Gama ontem, 2-0 em São Januário. O Lucas marcou de pênalti no último lance ali do primeiro tempo, um escanteio que o Paulo Henrique fez pênalti no Arboleda. E aí o Lucas, com categoria, fez um gol depois de 2 meses e abriu o placar para o São Paulo. E no segundo tempo, São Paulo resistiu à pressão do Vasco e na parte final do segundo tempo fez 2-0 com o Luiz Gustavo e poderia ter feito 3 ou 4, não fosse a ruindade de Rigoni, né? Torcedor do São Paulo ficou feliz da vida com a atuação do Rigoni, que entrou ontem no segundo tempo e perdeu 2 gols na cara do goleiro. Mas o que interessa são os 3 pontos, não, seu Danilo Soto? Exatamente, uma ótima vitória do Tricolor ontem. Acho que nem o São Paulino mais otimista estava imaginando que o São Paulo fosse trazer os 3 pontos de lá, né? Jogar em São Januário, o São Paulo não ganhava há muito tempo e conseguiu uma ótima vitória ontem. Foram mais de 22 finalizações do Vasco contra 6 do São Paulo, se eu não me engano, muito pouco. Mas o São Paulo fez uma boa partida, sim. Perdeu para o próximo jogo o Alan Franco e também o Enzo Dias, que estão suspensos agora, então para o jogo contra o Flamengo vai ter que utilizar ali ou o Sabino ou o Tolói e o Patrick Lanza, né, porque o Wendel também está fora, também está machucado, mas é uma vitória importante que traz de novo o Lucas, né, como um protagonista ali fazendo o gol de pênalti e um gol importante também do Luiz Gustavo, viu, que estava 11 meses aí sem marcar, teve uma contusão ali, é um problema de saúde muito grave, voltou a marcar gols numa rodada importante, onde o Corinthians também fez os seus 3 pontos, também ganhou seu jogo, então São Paulo precisava dessa vitória para continuar brigando aí por esse G7 no Campeonato Brasileiro. Passa o Vasco da Gama, então o São Paulo agora tem um confronto complicadíssimo no meio de semana contra o Flamengo. Eu estava falando com o seu Bento agora aqui antes de começar o programa, ele estava falando, Danilão, vocês têm que ajudar a gente. Aí eu falei, não precisa nem pedir, porque o São Paulo precisa de ganhar esse jogo. Então o São Paulo tem que entrar contra o Flamengo para buscar essa vitória. Então vai ajudar até o Palmeiras na quarta-feira agora dessa semana. Aliás, você sabe, Danilo, que eu tava vendo, podemos ter G9. 9. Pode ter G9 ainda, Como? cara. Se o Atlético Mineiro ganhar a Copa Sul-Americana e um dos times que estão no G7 ganhar a Copa do Brasil, vira G9. Exato, Aí, o Atlético tá aí aqui é embaixo viável, ainda, né? Atlético... Não, mas tudo bem, independente disso. Se o Atlético ganhar a Sul-Americana e alguém do G7 for campeão da Copa do Brasil, abre G9. Mas não adianta nada se o Atlético não tiver no G9. Porque abre uma vaga para o Brasil na Copa Sul-Americana, André. Não então tem nada a ver com a Copa. Então o Atlético pode ficar lá embaixo. Isso. Mesmo o Atlético estando hoje então, na 13ª colocação... Por isso é que ele tem que ganhar a Copa Sul-Americana, independe da classificação dele no Brasileiro, entendeu? E o rol de times que disputam a semifinal da Copa do Brasil estão muito próximos ali também do G7, porque o Vasco da Gama tá na briga, o Corinthians tá na briga, o Fluminense também já tá ali na beira para entrar ali já tá no G7, né? Então tá aumentando essa questão, não é só o Cruzeiro, então aumenta essa possibilidade. Hoje é Cruzeiro, né? E Fluminense, né? Exatamente. Hoje. Agora uma dúvida, Lima, se o Atlético ganha a Sul-Americana, e vamos imaginar que o Vasco... Corinthians ou o Vasco que não estão no G7. Não abre o G8. Não. Tá, o G8 pode ser. Agora o G7, o G9 não. Mas o G8 pode ser. G9 não. Tem que se empenhar mesmo e chegar mais pra cima. Então, assim, se o Atlético ele vencer a Sul-Americana, automaticamente vai ter um G8. Independentemente de qualquer coisa. É isso? É isso. Então, pode ser que o São Paulo ali acabe beliscando uma pré. Hoje o São Paulo é o 8º colocado. Exato. Então, em tese, com o Atlético vencendo a Sul-Americana, classificaria aí a pré-Libertadores. Agora, na verdade, eu preciso confirmar, mas para abrir o G8, acho que tem que ter alguém, aí tem que ser a Copa do Brasil, entendeu? Tem que ter alguém, para abrir o G8 tem que ter alguém que tá dentro do G7 campeão da Copa do Brasil. Aí automaticamente abre o G8. A 9ª vaga seria do Atlético, entendeu? Se ele ganhar a Sula. Não é G9. Então é G8 mais o Atlético. É isso. O G8 não depende do Atlético. Mas o Atlético ele teria que ganhar a Sul-Americana e estar entre os 8 primeiros colocados. Não. Entenda. Se alguém do G7... Eu sei que é complicado, gente. Se alguém do G7 ganhar a Copa do Brasil, abre o G8. Tá certo? Se o Atlético ganhar a Copa do Brasil, não. Se o Atlético ganhar a Sul-Americana, abre mais uma. Então vira G9. É isso. Entendeu? Não entendi. Mas essa vaga é do Atlético.
Ele vai direto para a Libertadores. Exato. É isso. Exato. Então ele ganhar a Sul-Americana, ele vai direto para a Libertadores. Colocado, não iria para o nono, iria direto para ele. Exato. Isso aí. Pronto, acho que deu para entender. Bom, é o seguinte. Mas é complicado, é muita vaga, né? Você não precisa entender nada, cara. Ô, Lima, só completando do jogo, né? Ficou provado que o Rigoni tem que ir embora, né? Nesse final de ano. O São Paulo fez um bom jogo, o Vasco também, um jogo bem parelho das duas equipes, mas o Rigoni, pro torcedor são paulino, tá claro que não tem condições nenhuma de seguir nesse elenco pro ano que vem. Teve algumas oportunidades e ele destoa demais. O time de São Paulo já não é brilhante, já não tem grandes jogadores ali, o Tapia, sabe? Mas o Rigoni não dá, rapaziada. O Rigoni tem que encerrar esse contrato mesmo dele e ir embora. Foi curiosa a reação do Marcão, do Navarro. O Navarro ficou descontrolado, o Marcão também. Ele teve duas oportunidades muito claras, né? Uma que dois jogadores do Vasco da Gama, eles trombam, a bola sobra pra ele, ele tem campo pra ir avançando e também escolher o lado que ele vai bater. A primeira foi pior que a segunda, eu acho. A primeira você foi... Porque ele saiu na cara do goleiro de frente. Ele saiu com o gol escancarado. Isso. Mas a segunda também foi feia, porque ele recebe muito à frente de qualquer marcador. E ao invés dele cortar caminho e indo em direção ali para abrir o ângulo dele, ele vai indo reto e vai piorando o próprio ângulo. É tipo assim, além de tudo, foi de uma estupidez... Sem noção espacial, né? Foi de uma estupidez tremenda, né? Tremenda. E aí o Marcão... Eu falei, pô, mas foi burro o Rigoni. Eu falei, não, burro é pesado. E o Marcão, não, foi burro mesmo, eu falo. Burro demais o Rigoni. Agora, gostaria de exaltar, porque ontem o trabalho do Crespo foi muito bem executado, tá? Foi muito bem executado. Todo mundo sabe já que quando você enfrenta o Vasco da Gama, uma das estratégias para você conseguir tentar neutralizar o estilo do Diniz é você adiantar a sua marcação. Marcar em cima, tem que marcar em cima para justamente forçar o erro do Vasco na saída de bola, né? O Diniz, ele não é adepto do chutão. E o São Paulo, ele faz isso muito bem. É um primeiro tempo bem equilibrado. Eu acho que até o Vasco da Gama, ele é ligeiramente superior, né, na primeira etapa. Tem oportunidades ali de marcar a bola na trave, inclusive do Ryan, né, que é um excelente jogador que vem despontando aí no futebol brasileiro. E o Vasco da Gama, ele não marca o gol, o São Paulo vai lá, tem a oportunidade, para mim um pênalti bem assinalado, né? O Arboleda, ele é abraçado ali dentro da área, ele é arrastado e não consegue subir para cabecear justamente por isso, e o pênalti foi bem marcado. Aí no segundo tempo, o Vasco, ele tenta uma pressão inicial, mas conforme o gol não sai, o Diniz começa a colocar mais um atacante, outro atacante, outro atacante. A defesa, de repente, o Vasco da Gama, ele tá com 8 atacantes em campo. E o São Paulo, ele se aproveita disso. Então ele consegue ampliar numa jogadaça do Ferreirinha que tinha entrado, e o Luiz Gustavo, que também tinha entrado, ele marca um gol depois de 11 meses, né? 11 meses o Luiz Gustavo vai lá e volta a marcar um gol depois de todo o drama que ele teve. Então uma história muito legal e um gol muito celebrado ali do Luiz Gustavo. E poderia, como o Marcelo Lima disse, ter feito o terceiro, ter feito o quarto gol, porque o Vasco da Gama ficou completamente escancarado. Uma reclamação que rolou, Lima e amigos, é que o Wilton Pereira Sampaio, ele não marcou um pênalti no Ferreirinha, um suposto pênalti do Cuesta no Ferreirinha, em um lance que, em tese, foi bastante parecido com o pênalti que ele marcou no primeiro tempo em cima do Arboleda. Então ficou essa reclamação também. Era o mesmo critério, né? Ele não usou. Pra muita gente faltou critério, né? Então eu acho... novidade. Eu acho que, sinceramente, eu acho que deveria ter sido marcado o pênalti no segundo lance, assim como foi marcado no primeiro tempo, mas, resumindo, uma ótima vitória do São Paulo, que tá vivo de novo aí na briga. E deu certo, o Casares tá falando aqui, ó, tá se gabando. Deu certo, ofereceu o bicho, ó. Ó o que tá acontecendo depois do bicho, ó. São Paulo tá brigando pelo G7. Mas aí o Vasco da Gama, que luta com o Corinthians, com o São Paulo por este G7, já mostra que não tem o elenco que ele pode contar, porque eu acho que com vários desfalques, problemas por motivo de suspensão, de lesão, quando você contar aí, vamos lá, analisar o elenco do Corinthians, do São Paulo, do Vasco, desses postulantes ao título aí. O Vasco da Gama já demonstrou ontem e nas últimas partidas que quando precisa do banco de reservas não tem. O São Paulo começou a melhorar quando o Diniz foi obrigado a mexer na equipe. E aí o São Paulo teve um volume de jogo interessante, foi eficaz ontem e mostra que o Hernan Crespo, quando vai esvaziando o departamento médico, ele vai tendo mais opções, o São Paulo vai chegar forte aí por brigar aí por essa vaga aí direta ou indiretamente na pré-Libertadores, na principal competição de clubes da América do Sul. Inclusive tem uma enquete no ar aqui no nosso YouTube, ó. Quem tem mais chances de ingressar no G7? Então, Corinthians, São Paulo,
os dois ou nenhum dos dois. Por enquanto, o pessoal acreditando mais aqui no São Paulo, 35%, e nenhum dos dois, 31%. Que beleza. Eu tava pensando, né? O pessoal reclamando muito do Rigoni, mas a culpa não é do Rigoni, gente. Não é. A culpa é de quem contratou o Rigoni. Não, impressionante. Quem contratou o Rigoni que tinha que ser mandado embora por justa causa. E o que pesa é o técnico não pedir. Não, né? Concordo com você. Não, mas ele não pode nem ser relacionado mais. Mas ele não pode ser utilizado. Existe uma lei no futebol, Danilo, que vale pra qualquer time. Não contrate jogador ruim, porque uma hora ele vai jogar. Isso aí é lei no futebol. Uma hora o jogador ruim, o pé de rato, vai jogar. Você entendeu? Isso é pra qualquer time. Então, o Rigoni... Eu fico até imaginando o diálogo na hora que os iluminados do São Paulo resolveram trazer de volta, né? Deve ter falado assim, bom, porque o Crespo não pediu. E ele ficou tão contrariado que ele foi publicamente dizer que não era pedido dele o Rigoni. Aí, deve ter imaginado assim, pô, precisamos achar uma oportunidade de mercado. Olha, lá no Leão, o Rigoni, que tá na reserva lá. Vocês lembram do Rigoni? A gente pode trazer, não tem custo, só paga o salário. Olha, que boa opção. A gente tá vendendo o Henrique Carmo, né? A joia a preço de bijuteria. Então dá pra botar o Rigoni. Vamos tentar trazer de volta. Então, mas ele faz muito... Olha o scout dele. Aí chega lá o departamento de scout e mostra pros caras o Rigoni. Né? Teve 6 meses bons que foi em 21 com o São Paulo e mais nada na carreira. Mais nada. Daí eles falam assim, não, mas ele teve um momento bom aqui com a gente. Então, na hora que ele voltar pro São Paulo, a gente vai recuperar o futebol desse jogador. Vamos trazer que nós vamos recuperar. Você pode ter certeza que o diálogo foi nesse sentido. Mas assim, por que o Rigoni é escalado? Isso que eu queria entender também. Eu ia fazer essa pergunta. Porque no treino ele faz alguma coisa? Contra a LDU... O Crespo escalou o Rigoni como ala pela direita. Tinha o Mailton como opção, que é um cara da função. E que tinha entrado bem contra o Atlético Nacional. E convenhamos, o Mailton também não é um craque, mas pelo menos é ali da função. É lateral, ala, né? Aí ele tem colocado o Rigoni em todas as partidas. Você tem o Luca. O Luca tava no banco de reservas. O Luca já entrou e já entrou bem. Mostrou. Você tem o Paulinho, que foi eleito o melhor jogador da final da Copa São Paulo. Sabe aquela Copa São Paulo, vencida no início do ano, que teve o Rian Francisco dando 2 cavadinhas de pênalti na semifinal, que teve o Alves também como destaque, que teve outros jogadores importantes, ali o Ferreirão, que já foi vendido também. Põe esses moleque pra jogar. Você tinha o Paulinho, que marcou 2 gols na final e foi eleito o melhor jogador, o Hero of the Match lá da final da Copinha, da Copa São Paulo. Por que, então, que o Crespo, se ele tá tão contrariado com o Rigoni, por que ele tem escalado o Rigoni todos os jogos? Coloco o Luca. Ontem é uma partida, pra mim, na minha visão, muito mais pro Luca. O Luca já entrou em outras oportunidades e já mostrou que ele tem qualidade. E São Paulo tinha o contra-ataque à sua disposição ali. O Luca é um jogador de velocidade. É que eu acho que ele não tá tão contrariado como a gente tá, como o torcedor são paulino tá. Né? Passa essa impressão. Mas depois de ontem, esquece. Então, eu imagino que a atuação do Rigoni de ontem, as chances perdidas, a falta de competência desse jogador tenha agora aberto os olhos do Crespo para quarta-feira, por exemplo, não contar com ele nem no banco de reservas.